nós que estamos aqui, nós temos pessoas que nós amamos. Nós temos pessoas que nós gostamos. Nós temos pessoas que temos afeto. Como esse centurião tinha. E quando ele viu o seu servo mau, ele ficou triste. E é assim, quando eu e você vemos uma pessoa que nós amamos mal, doente, passando dificuldade, a gente fica feliz? A gente não fica feliz. E tem pessoas que chegaram hoje aqui com uma pessoa que você tem um afeto, um carinho, um amor, e essa pessoa, ela não está bem. E ali aquele centurião, a Bíblia declarou no versículo 2 e no versículo 3: tendo ouvido a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciões, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. O que a Bíblia declara? A Bíblia disse que ele ouviu falar de Jesus. Todos nós um dia ouvimos falar de Jesus. E quando nós ouvimos através de uma pessoa. Alguém falou e esse centurião ouviu. O Senhor está dizendo que nós, igreja, temos que ser disseminadores do Evangelho e da palavra de Jesus. É inconcebível uma pessoa estar anos do teu lado, convivendo com você, e você não falar de Jesus. É inconcebível você estar no seu ambiente de trabalho há anos e nunca ter falado de Jesus. Porque as pessoas do mundo só vão ouvir falar de Jesus a partir do momento que os cristãos preguem a palavra de Jesus. Você entendeu a sua importância? Nós não viemos somente na igreja para nos alimentarmos, mas nós viemos na igreja para nos alimentarmos, levantarmos, indo lá para fora e proclamarmos as boas novas de Jesus, proclamarmos o Evangelho de Jesus, proclamarmos que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus transforma, Jesus faz a obra. Foi para isso que você veio para a igreja. É para isso que você ouve o Evangelho, para você proclamar Jesus. E você está proclamando Jesus no seu trabalho, na sua casa, com seus vizinhos, na onde você chega, você está falando de Jesus, porque o mundo só vai ter encontro com Jesus se eu e você proclamarmos. Isso não é função somente de pastor, isso não é função somente do evangelista, isso não é função apenas do obreiro, é função de todos aqueles que se dizem cristão. Aquele que se diz cristão e não fala de Jesus é porque ainda não entendeu o seu papel como cristão. A Bíblia diz que o centurião ouviu a respeito de Jesus. E a partir do momento que ele ouviu, ele creu. E no momento de dificuldade, ele lembrou de Jesus.
Entenda a segunda coisa. Vai ter muitas pessoas que a gente vai pregar, a gente vai falar de Jesus, e naquela hora vai parecer que não aconteceu nada. Naquela hora vai aparecer que o nosso evangelismo, a nossa pregação foi vã. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer, na hora certa, Ele vai lembrar de Jesus. Naquele momento que falaram sobre Jesus, eu acredito que aquele centurião deve ter ouvido e falaram: tá bom, muito legal, olha, homem bom Jesus. Mas no momento de dificuldade, ele fez o quê? Ele recorreu a Jesus. Por isso que a gente entende que muitas pessoas é só um momento de dificuldade que vem para, e quando ela se encontra bem, ela sai da, porque todos ouviram que Jesus tem o poder de curar, de libertar, de salvar, de prosperar. E aí quando a pessoa vem com essa finalidade e recebe, ela vai embora. Mas alguém pregou para ela. Eu não quero tratar sobre esse outro assunto, eu quero tratar sobre o evangelismo. A gente evangeliza, a gente prega, e na hora certa, no momento certo, aquela sementinha que você plantou vai florescer. Na hora certa, aquela pessoa vai falar: a irmã Cida, a irmã Débora me falou de um Jesus que cura. A irmã me falou de um Jesus que tem o poder de restaurar o meu casamento, que tem o poder de restaurar a minha saúde, que tem o poder de mudar a minha situação financeira. Jesus falaram que Ele pode. E essa pessoa vai buscar e às vezes você não vai nem saber. Quantas são as pessoas que eu e você já evangelizou, que já teve encontro com Jesus e a gente nem sabe? Mas a igreja de Cristo, eu e você não estamos para nos gloriar das nossas obras. Nós não estamos pregando o Evangelho para nós aparecermos ou sobressairmos. Nós estamos pregando o Evangelho para que vidas sejam salvas e tenham um encontro com Cristo. E a palavra de Deus disse que esse centurião ouviu, no momento de dificuldade, recorreu a Jesus e enviou alguns servos para irem até Jesus. Chegando até Jesus, os servos contaram a história, e Jesus se propôs a ir ter com aquele centurião. Mas uma pausa para entendermos mais uma coisa. Aquele centurião fez o quê? Ele intercedeu, ele clamou, ele buscou por uma pessoa que estava mal. Às vezes a pessoa que está mal não consegue buscar por ela mesma. E não é porque tal pessoa não consegue buscar e está caída que ela tem que ser jogada. Mas tem que se levantar um homem e uma mulher de Deus para interceder, para buscar, para pedir a misericórdia de Deus. E aquele centurião nos ensinou mais uma coisa: ainda que você tenha parentes, amigos, uma pessoa íntima, o nosso papel como cristão não é de julgar, não é de apontar, é de interceder aos pés de Jesus. E aí você fala: mas aquele homem não poderia ter feito outra coisa? Poderia, ele tinha dinheiro.
mas muitas vezes o dinheiro dele não conseguia curar aquele servo que estava quase morto. Uma pessoa quase morta não tem muito prognóstico favorável. Ele já estava determinado que morreria. Quando chega momentos que eu e você não temos força para ajudar, o que eu e você temos que fazer? Recorrer a Jesus. Entenda isso. Tem momentos que você pode até dar uma palavra, tentar levantar, aconselhar, mas não tem êxito. Você não consegue. Mas a palavra do Senhor está declarando: quando você não consegue, interceda pela pessoa a Jesus. E esse homem fez o quê? Intercedeu. Você entende o poder da intercessão? O poder da oração de um pai, de uma mãe, de um colega, de um esposo, uma esposa. Às vezes parece que interceder não vale nada. Parece que vir em culto de oração, ficar ali 30 minutos orando não vale. Mas a Bíblia diz que a intercessão tem poder. A oração por um ente querido tem poder. Então eu e você temos que ser intercessores. Sabe aquele que está perdido? Intercedamos. Sabe aquele que está fraco? Não fale mal. Não aponte. Não condene. Sabe aquele que caiu em pecado? Sabe aquele que estava certinho na igreja, mas se desviou? Ame ele, interceda por ele, levante ele. É esse o papel da igreja. Mas o que nós vemos nos dias de hoje? Pessoas como no tempo antigo, com pedras na mão, apedrejando. Pegou uma mulher em pecado, a igreja tem o papel de acolher, interceder, ajudar, exortar. Mas o que aquelas pessoas fizeram? Pegaram as pedras e queriam matar. E nos dias de hoje não é diferente. Quantas são as pessoas que erram na igreja e muitos com pedras na mão condenam? E aí você fala, mas no tempo de hoje não mata. Mata sim, através de palavras. Mata sim, através de julgamento. Mata a espiritualidade de muitas pessoas. Mata a vida espiritual. Mas entenda, as pessoas que fizeram isso é porque ainda não entendem o papel da igreja. Tem pastores que não entendem o papel da igreja. E essas pessoas estão fazendo porque ainda não tiveram a revelação do Evangelho de Cristo. Mas o Senhor está nos trazendo para nós sermos pessoas que levantem e não pessoas que sepultem. O Senhor está trazendo nós para que sejamos pessoas que abrace, não para que afaste. O Senhor está nos trazendo para ser intercessores e não fofoqueiros e caluniadores. O Senhor está querendo que nós sejamos espirituais e não carnais. E a Bíblia disse que aquele centurião foi um intercessor. E chegou aquele recado, aquela mensagem a Jesus. E Jesus se propôs a ter como centurião. Mas a palavra do Senhor disse no versículo 7: por isso eu mesmo não me julguei digno
de ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Olha isso. Ele achava que não era digno de que Jesus fosse até a casa dele. Eu paro nesse ponto para nós pararmos e entender. Ele entendia que Jesus era grande, poderoso, santo, e reconhecia a sua insignificância. Ele era humilde diante de Jesus. E tem pessoas que já não entendem mais o seu lugar, acham que são alguma coisa na igreja, acham porque tem um cargo, acham porque tem aplausos, ou porque está em um status de relevância, que é alguma coisa diante de Deus. Aquele homem tinha riquezas, aquele homem tinha 100 soldados, aquele homem tinha relevância, mas ele entendia que diante de Jesus ele não era nada. Deus pode te levantar a ponto de você ser riquíssimo, a ponto de você ter palácio, a ponto de você ter tudo, mas diante dele você ainda vai continuar sendo ninguém. Diante dele nós vamos continuar sendo pequenos, e temos que entender que diante dele nós dobramos os nossos joelhos, inclinamos a nossa cabeça e dizemos: Santo, Santo, Santo. Porque nós não somos nada. Mas tem pessoas que já perderam isso, acham que são alguma coisa, aí às vezes desmerece o outro irmão, desmerece o cantor, a pessoa que louva, desmerece o pregador, desmerece o outro, porque eu oro e acontece, eu prego e acontece, e ele se acha que é superior. Mas o Senhor diz que Ele exalta os humildes, mas abate os soberbos. Entenda isso. Todo mundo que é muito soberbo, você não precisa colocar não, o próprio Deus vai abater. O próprio Deus abate, para que ele entenda quem Ele é. Porque se o Senhor não me usar, eu não consigo pregar. Se o Senhor não me usar, não consigo declarar essa palavra e ter efetividade na pregação. Se o Senhor não tocar na voz daquele que louva, vai ser um simples louvor e não vai tocar em ninguém. Vai ser notas musicais, vai ser letras que não vai ter toque na vida de ninguém, não vai curar, não vai prosperar ninguém, não vai acalmar a alma. Mas quem tem o Espírito Santo pode até não ter uma voz bonita, mas quando louva as pessoas sentem o Espírito. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela pode falar ortografia errada, ela pode até pregar coisa que nem está na Bíblia, mas quando ela prega, pessoas são curadas, são libertas, são restauradas, porque a presença de Deus é na vida dela. Aquele homem disse: eu não sou digno, eu não sou digno. E olha só a fé dele. Ele diz: me dê somente uma palavra. Me dê uma palavra, e eu creio que vai acontecer. Quantas foram as palavras que nós já ouvimos da parte de Deus? Foram muitas ou poucas? E a gente creu? Aquele homem, olha a fé dele, o entendimento do poder de Deus, a compreensão. Por isso que eu falo que a gente tem que orar muito,
para um dia a nossa fé crescer, para um dia a gente entender quem é Deus, porque a gente não entende. Ainda a gente vai ter que lutar muito para um dia conhecer mais um pouquinho de Deus. Porque quantas são as palavras que o Senhor já falou sobre o seu ministério, sobre a sua vida, e ainda às vezes eu e você nos pega questionando. Eu e você nos pegamos falando que Deus se esqueceu de nós. Eu e você se pegamos dizendo: Deus não é comigo. Aquele homem, ele só disse isso: me dê uma palavra e eu creio que vai acontecer. O Senhor está dizendo para mim e para você, para nós, que nós temos que parar de ser incrédulos e sermos mais crentes. Nós temos que parar de tantas dúvidas e questionamentos e começar a ter mais fé na palavra que Deus declarou para a nossa vida. A gente tem que aprender a crer mais. E ali aquele homem creu naquela palavra. E Jesus disse: misericórdia, eu nunca vi nem em Israel uma fé como esta. Por que ele falou de Israel? Porque Israel era a nação judaica, aonde Deus se apresentou para Israel. Aí novamente eu coloco um parêntese. Tem pessoas no mundo que têm mais fé do que nós na igreja. Tem pessoas em outras religiões que têm mais fé do que nós. Nós servimos ao Deus verdadeiro e não temos a fé de pessoas que servem um ídolo, que é pau, pedra, não anda, não vê, mas ele anda de joelho quilômetros. Não é que nós temos que fazer isso. Isso nem está na Bíblia. Mas eu estou demonstrando a fé. Ele acredita que aquele ídolo é digno de ele fazer isso. E às vezes nós dentro da igreja, conhecendo Deus verdadeiro, Deus fala para tomar uma atitude, para lançar fora algo, para sair de um pecado, para renunciar, e nós não fazemos. E aquela pessoa num centro espírita fala: compra isso, compra aquilo, faz isso, vai ficar uma semana aqui, é isso, é aquilo, e a pessoa vai lá e quê? Compra, não mede esforços, não faz. É duro isso que eu vou falar agora, mas eu não quis entrar nisso, mas Deus entrou. Ali no centro espírita a pessoa dá tudo o que tem, e às vezes tem muitas pessoas que dentro da igreja falam mal da contribuição, fala mal de um dízimo, de uma oferta. Isso é porque ainda não teve um encontro espiritual com Jesus. Porque lá no centro espírita gasta dinheiro que não acaba mais. Quem já viu, já ouviu, sabe que não é barato. E quando fala de dar uma contribuição, é o fim. Por que isso? Falta de fé. Porque se realmente entendesse isso, faria. Eu acabei de ler a proposta, o voto de Jacó. É bíblico ou não é? Mas muitos não têm fé nisso. E por não ter fé, não crer, não faz. O Senhor está dizendo que nós, igreja, temos que crer não na palavra de homens, não, mas na palavra. Às vezes, eu vou novamente falar,
Tem pessoas que crêem na voz de homens, que profetizou, que fala, que revela, mas não crê na... Se chega esses homens que revela, fala, não, pega um copo com água, joga não sei o que, faz isso, com terra, depois a pessoa vai lá e o que faz? Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada e dizemos, faça isso, muitos não. Por quê? Porque não creem, não têm fé na palavra de Deus. E o Senhor está dizendo que aquele centurião, ele teve fé na palavra de Deus. E o Senhor está me dizendo, primeiramente para mim e para vocês, igreja, creiam na palavra de Deus. Tenha fé na palavra de Deus. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não faz curva, a palavra de Deus é verdadeira. E a Bíblia diz que Jesus declarou a palavra. Jesus vai declarar a palavra na tua vida. Continua caminhando, intercedendo, orando. Aquele homem teve que ter a postura de interceder, de orar, de clamar. E nós, igreja, temos que continuar orando, buscando, clamando. E Jesus vai dar a sua palavra. Jesus vai dar a palavra que nós precisamos. E aí você fala, que palavra é essa, pastor Yuri? Que palavra é essa? A necessidade que você precisa, Ele vai entregar. Mas no momento que nós crermos na palavra de Deus, o Senhor está te chamando hoje para você sair do seu modo de pensar, para você largar as suas emoções e crer e fazer segundo a palavra de Deus. E o que você está precisando, Deus vai declarar a palavra. E Jesus declarou a palavra. E quando aqueles mensageiros, no versículo 10 a Bíblia diz, e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aleluia, Senhor. Olha como é forte. A palavra de Deus tem poder. A palavra do Senhor não falha. E o Senhor está falando nessa noite, que se nós crermos na palavra dEle, se nós crermos nas palavras que Ele declarou a nosso respeito, e permanecermos na fé, elas vão se cumprir, as promessas de Deus vão se cumprir, e nós iremos glorificar o nome dEle. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra? Eu creio que o Senhor falou aos nossos corações. Mas não só ouça, mas pratica. E você verá a glória de Deus na tua vida. Se coloque nesse momento de pé. Feche os seus olhos. Eu vou te dar agora um momento para você falar com Deus, para você abrir o teu coração diante de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, quantas são as palavras
que o Senhor declarou na nossa vida. E muitas vezes, até hoje, nós somos incrédulos. Nós questionamos o teu agir, questionamos o teu querer. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas. Perdoa, Senhor, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a fazermos o teu querer. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas obedientes à tua palavra. Ajuda-nos a sermos cristãos espirituais e não cristãos carnais. Ensina-nos, Senhor, a andarmos segundo o teu querer, a andarmos segundo o teu caminho. Abre o teu coração e diga: Senhor, tira de mim a incredulidade, tira de mim, meu Pai, a falta de fé. Ajuda-nos, Senhor. Glorificado é o teu nome. Fale com Deus neste momento. Obrigado, Senhor. Glorificado é o teu nome, Senhor. Exaltado é o teu nome, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bendito. Aleluia. Exaltamos o teu nome. Adoramos o Senhor. E você vai declarar que Jesus é maravilhoso. Aleluia. Chamar Jesus maravilhoso.
vai escrever com sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em ti, Senhor. Declare, igreja. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 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 Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Aleluia. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Maravilhoso. Aleluia, Senhor. Diga a Jesus que Ele é maravilhoso. Diga a Jesus que Ele é maravilhoso, igreja. Diga a Jesus que você o ama. Diga a Jesus que não há outro Deus além dele. Diga a Jesus que você o adora, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é digno. Diga que Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o querer, o poder, o realizar. Diga que não há outro Deus além do nosso Deus. Diga que Ele é santo. Diga Ele é santo. Diga santo, santo, santo é o Senhor, meu Pai. Diga meu Rabai, oh Espírito Santo, seja exaltado nessa casa. Seja adorado o Senhor Jesus. Seja glorificado. Começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar a Deus. Começa a exaltar esse Deus. Começa a dizer aleluia, 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 aleluia. Começa a dizer aleluia, 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 aleluia. Começa a dizer igreja. Começa a dizer santo, santo, santo. Rubiamarabai, Oxanabai, Calarabai, Osobia. Começa a dizer Rabai, Rabai, Abachou, Ramarabai. Cornamanana, Sobia, Xúbia, Manarabai. Cornamanana, Sobia, Rabai, Cornamanarabai. Rubiamarabai, Subia, Calarabai. Enche a tua casa, Senhor. Vem com teu Espírito, Senhor. Reparte línguas como de fogo, Pai. Começa, Senhor, a entregar dons espirituais, Senhor. Começa a revestir, começa a revestir, começa a revestir, Rabai, Obarais. Alaramai, Canarabai, Assúbia, Aramais. Bendito é o teu nome, Senhor. Exaltado é o Senhor. Santo é o Senhor. Glorificado é o Senhor. Aleluia. Toca na vida do teu povo, Senhor. E que possamos sair daqui cheios, mas inundando da presença de Deus. Que essa semana, Pai, seja uma semana de bênção, seja uma semana de resposta, seja uma semana de vitória. Que portas
portas que estavam fechadas possam se abrir. Em o nome de Jesus, possamos ver a tua glória na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Pode se assentar um minutinho. Glória a Deus. Quem sentiu a presença de Deus? O Senhor se fez presente na casa. O Senhor não depende de coisas externas para habitar, para agir. O Senhor não depende. O Senhor, Ele só quer o quê? A nossa entrega, a nossa busca, o nosso clamor. E quando há uma entrega, o Espírito Santo desce. A presença dele se faz notória. E ele nos renova, ele nos fortalece para continuarmos caminhando mais um pouquinho. E quando você estiver fraco, é o momento de você novamente se... Exatamente. Amém? Glória a Deus, mas o culto chegou ao fim já. Graças a Deus, mais um culto abençoado. Mas terça-feira tem mais, para a glória de Deus. Terça às 19h30 temos um encontro marcado com o Senhor. E vamos colocar aquela palavra que o Senhor colocou. Vamos falar o nome de... E vamos convidar pessoas para que possam sentir o que nós estamos sentindo. Se não tivessem falado para aquele centurião, como ele iria até Jesus? É necessário que nós sejamos canal de bênção e falemos, lá tem Deus. Nós temos que falar, mas quem traz é quem?